professor Antônio, fazendo essa videoaula, né, para os alunos que estão assistindo às aulas online e para que vocês possam ter o conteúdo de uma forma integral. Então, basicamente na aula de hoje, a gente deu continuidade com relação à matéria, e como vocês já sabem, a matéria é tudo aquilo que possui os átomos, e esses átomos, o conjunto dos átomos, a gente tem a formação de uma molécula, e aí depois da molécula a gente tem a formação de uma substância química, né? Também vimos na aula anterior, né, a estrutura do átomo, que é basicamente composto por núcleo e eletrosfera, né? Só lembrando que no núcleo a gente vai encontrar os prótons e os nêutrons, e ao entorno da eletrosfera vamos encontrar os elétrons que têm carga negativa. Muito bem, feito isso, na aula de hoje, a gente conversou um pouquinho também sobre os elementos químicos. E aí conversamos que existem dois tipos básicos de elementos químicos. A gente tem os elementos naturais, ou seja, aqueles que são encontrados facilmente na natureza, e também a gente tem os elementos sintéticos ou artificiais, que são aqueles elaborados a partir de experiências de laboratório. Enfim, elementos químicos, eles são representados com símbolos, que são letras, né? Então, por exemplo, o símbolo do carbono é o C, o símbolo do fósforo é o P, o Ne, que é um gás nobre, o neônio, e o Rn, que é um gás, o radônio. Então, todo elemento químico ele vai ser sempre representado ou por uma letra ou aos pares, formando um elemento químico. Na tabela periódica, a gente tem aproximadamente lá 118 elementos químicos, né? Aí na página 11 do seu livro tem a tabela, vocês podem conferir quais são os elementos. Um outro detalhe importante também é que o conjunto de moléculas, portanto, então forma uma substância química, né? Então, substância química é o conjunto de moléculas, né? E essas moléculas que formam as substâncias químicas são diversas. Lembrando só que cada substância química se comporta de uma maneira diferenciada, né? Por exemplo, e toda substância química ela vai apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Isso todas as substâncias. Logicamente, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai variar muito de acordo com a substância química trabalhada. Vimos na aula também, por exemplo, a substância água. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Vimos também uma outra substância, que é o cloreto de sódio ou sal de cozinha. Ponto de fusão, 801 graus Celsius. E o ponto de ebulição, 1413. Então, toda substância química, basicamente, vai ter esses dois pontos de fusão. Turma, só lembrando também que no dia 31 de março eu passei um trabalho, uma pesquisa para vocês entregarem no dia 31 de março, sobre como se fabrica gelo seco e a importância do gelo seco, que também é uma substância química presente no nosso cotidiano. Tudo bem, gente?